E aí, gente, bem-vindos a mais uma lição aqui do curso. Na aula passada, nós começamos a carregar nossa folha de estilos usando a função wp-enqueueStyle no arquivo functions.php. Nesta aula, nós vamos aprender a carregar os nossos scripts. Para que esta aula fique bem prática, nós vamos aprender a carregar tanto a folha de estilo quanto o arquivo JavaScript do Bootstrap. Eu acho que a maioria de vocês já deve saber o que é o Bootstrap, né? Mas, para quem nunca ouviu falar, o Bootstrap é uma espécie de biblioteca que facilita a criação de sites responsivos. O termo em si, né, Bootstrap, significa inicialização, o que já dá uma ideia do que ele é, né? Um conjunto de código CSS, HTML e JavaScript que facilita o início da construção de um site, mais especificamente de um site responsivo. Como este curso não é específico sobre Bootstrap, eu não vou ensinar detalhes sobre ele. Apesar disso, vocês vão acabar conhecendo muito do funcionamento dessa ferramenta conforme nós formos avançando nas aulas. Vocês vão ver que não é coisa do outro mundo, né? Para incluir o Bootstrap, nós podemos usar aquela mesma função que nós criamos na aula passada e nós chamamos de Load Scripts. Você vai precisar de incluir um arquivo CSS, que é obrigatório, e ao menos um arquivo no formato JavaScript que é opcional e serve para alguns plugins como caixas modais, menus drop-down, carrosséis e outros também funcionarem sem problemas. Existe também um script chamado Popper, que é usado para implementar aquelas caixinhas de dicas, sabe? As tooltips. Mas para esse tutorial nós vamos ignorar isso, tá? Apesar de ser opcional, para fins didáticos, eu vou ensinar vocês a incluir o arquivo JavaScript principal do Bootstrap nesta aula. Bom, mas nós já temos meio caminho andado, né? Já que nós já sabemos como inserir uma folha de estilos. Agora, como faz para inserir um arquivo de JavaScript no WordPress? Eis a questão. E a resposta é que a gente vai usar uma função muito parecida com aquela que nós usamos na aula passada, a wp-enqueueStyle. Desta vez ela se chama wp-enqueueScript. Só isso. Agora, quais são os argumentos que ela exige? Bom, vamos lá então. O primeiro parâmetro é o identificador também, igual à função da aula passada. Vamos chamar esse identificador de bootstrap-js. O segundo parâmetro é também o caminho no qual o arquivo pode ser encontrado. Só que, diferente do exemplo que nós usamos na aula passada, que era relativo a um arquivo do nosso próprio tema, né? Desta vez nós podemos passar somente o link para o arquivo JavaScript do Bootstrap. Para a gente obter esse link, nós temos que visitar a página oficial do Bootstrap em www.getbootstrap.com. Então vamos lá entrar nesse site, né? Vamos clicar aqui em Getting Started. Agora, se você está querendo, né, usar o Bootstrap versão 5, eu tenho que te informar que a tela mudou um pouco, tá? Agora, a forma mais fácil de acessar a próxima tela com as instruções é clicando neste link aqui, Download. E na página que abre, logo aqui abaixo, você tem todos os links do CDN para o JavaScript e também para o CSS. O primeiro que a gente vai copiar é esse link aqui do arquivo JavaScript. Vamos copiar esse link aqui, o terceiro aqui, né? E colar, entre aspas, simples no nosso código. Ok, o terceiro parâmetro é o da dependência. Prestem bastante atenção nesse trecho porque aqui nós realmente precisamos de indicar algo, tá? O Bootstrap ele depende do jQuery para funcionar. Ou seja, ele não funciona se o jQuery não tiver sido carregado antes dele. Dessa forma, a gente fala que ele depende, né, do jQuery. Para indicar isso, nós vamos passar a string jQuery aqui dentro de um array. Essa instância aqui do jQuery que nós estamos indicando, ela vem da própria biblioteca do WordPress. Deste jeito, não tem necessidade de escrever mais uma linha para enfileirar qualquer arquivo jQuery, tá? O WordPress ele já vem, já faz isso para a gente, né? Então, basta só indicar aqui. Uma dica, se você estiver usando o Bootstrap 5, saiba que não há necessidade de usar o jQuery, tá? A partir da versão 5, o Bootstrap deixou de usar o jQuery. Se este for o seu caso, basta passar um array vazio.
Eu já testei os arquivos deste curso com Bootstrap 5 e eles continuam funcionando perfeitamente. O quarto parâmetro é o parâmetro da versão. Nós podemos passar a própria versão, né, do Bootstrap aqui. No caso, como vocês estão vendo aqui, a versão é a 4.0.0, que é a primeira ainda versão do Bootstrap 4. Agora, o último parâmetro é bem importante. Esse parâmetro indica se nós queremos inserir nosso arquivo JavaScript no footer, antes do fechamento da tag body, né, ou dentro da tag head. Então, no início do nosso arquivo, né, do nosso HTML, ou lá no final do HTML. Para que isso serve? Vamos dar um exemplo bastante prático, né? Todo mundo um dia já precisou, né, de incluir o script do Google Analytics no site, né? O Google sempre recomenda que ele seja carregado antes do fechamento da tag head. Mas usando esse último parâmetro, nós podemos inverter isso e colocar o script não no head, mas no fim da página antes do fechamento do body. Para isso, o valor do parâmetro aqui será true. Por padrão, o valor dele sempre é false, né? Então vamos colocar aqui como true. E agora, acabando isso aqui, nós podemos também incluir a folha de estilos do Bootstrap. Para facilitar o processo, eu vou apenas copiar o exemplo que nós criamos na aula passada e substituir os valores. Vou mudar o identificador, vou chamar aqui ele de bootstrap-css. Vou copiar o link do arquivo CSS do site do Bootstrap, que é este aqui. Aqui não existe nenhum arquivo para passar como dependência aqui, né? Porque é só no caso do JavaScript que a gente tem o jQuery aqui. No CSS não tem nenhuma dependência, né? A versão também é 4.0.0 e também esse arquivo se refere a todos os tipos de mídia. E prontinho, agora esses novos arquivos, eles vão ser enfileirados juntamente com o arquivo da aula passada. Agora a gente pode verificar se os nossos arquivos foram realmente enfileirados. Vamos verificar o código-fonte do nosso site e procurar por Bootstrap. Olha só, a gente achou aqui o arquivo CSS. Vamos procurar agora o arquivo JavaScript. Ué, estranho. Onde é que está o arquivo JavaScript? Bom, lembram-se da função wp-head que nós usamos na aula passada? Pois é, da mesma forma que existe essa wp-head para usarmos lá no head do nosso HTML, existe também uma função para ser usada no footer. E adivinhou quem disse que ela se chama wp-footer? Então vamos abrir o arquivo footer.php e adicionar essa função antes do fechamento do nosso body. Vamos voltar para o navegador, para o código-fonte. Agora sim, procurando o arquivo JavaScript, nós vemos que ele está aqui sendo carregado no fim do arquivo conforme nós tínhamos definido. Antes de terminar essa aula, uma dica para vocês. Muita gente me pergunta se dá para adicionar o Bootstrap dentro do próprio tema, sem ter que passar o link aqui do CDN, né, como nós temos aqui. Com certeza dá sim. Apesar de eu achar mais fácil controlar a versão do Bootstrap pelo link, porque basta você mudar o número da versão aqui, né, e aqui. Se você quiser incluir o Bootstrap no tema, basta você baixar os arquivos que você vai querer usar, né, por exemplo, o CSS e o JavaScript, colocar numa pasta aqui no tema e depois indicar os arquivos como nós fizemos aqui embaixo usando o Get Template Directory URI. Bom, para esta aula é isso. Na próxima aula, nós vamos testar nossas primeiras classes Bootstrap. Até lá então!